adoramos Yeshua. Louve ao meu Salvador, Jesus Cristo, meu Senhor. Louve em toda a nação, ao leão, até Sião. Louve com a mão pra cima, todo mundo que respira. Louve, batendo palma, lavando a alma, cante e louve. Com alegria que contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer em Cristo, louve. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Que alegria, né? Estarmos juntos aqui, glorificando e exaltando o nome do Senhor, né? Noite de domingo, noite agradável, para estar edificando o nome do Senhor. Que vocês se sintam bem, se sintam na casa do Pai, fiquem à vontade e sejam bem-vindos. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Há melhor lugar aonde estar, a não ser aqui na casa do Pai? Não, né? Aqui
aqui é o lugar de adoração, é o lugar de entrega. Então que nessa noite, tudo aquilo que tu tem pedido, tudo aquilo que tu tem buscado, que o Senhor entregue nas tuas mãos nessa noite. Amém? Vamos adorar ao Senhor nessa noite com a nossa adoração, com o nosso louvor. Vamos orar ao nosso Deus. Convido você também que está em casa. Vamos orar junto para que Deus possa derramar sobre nós a sua unção. Amém? Soberano Deus, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa noite na tua presença. Receba, Senhor, o melhor de nós, a nossa adoração, o nosso louvor nessa noite, Pai. Nós somos gratos, Senhor, porque tu tem derramado, tu derramou naquela cruz o teu sangue precioso. Querido Deus, muito obrigado por ter entregue o teu Filho amado, por amor a mim. Aleluia, muito obrigada, Senhor, porque tu nos deu a salvação, mesmo sem sermos merecedores deste grande amor, mas tu tem nos escolhido a cada um de nós nessa noite para estarmos aqui. Obrigada, Senhor, por cada família aqui representada nessa noite. Que os anjos do Senhor nessa noite possam estar derramando sobre cada um as suas bênçãos e a sua unção. Que o Espírito Santo de Deus venha descer sobre nós como um fogo santo, como um fogo abrasador, e venha encher esta igreja com o seu bálsamo, com a sua alegria. Espírito Santo de Deus, tu tens liberdade para fazer o que lhe apraz nessa noite. Nos usa como canal de bênção. Usa, Senhor, cada família, cada pai, cada mãe nessa noite. Senhor, que tu possa ter liberdade neste lugar. Pai querido e Pai amado, que nós nessa noite possamos te adorar com toda a nossa essência, com todo o nosso amor. Que nós possamos te louvar com a nossa voz, com a nossa garganta, com o nosso corpo, com o nosso físico, com a nossa mente. Que nós possamos ter liberdade nessa noite para dançar na tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, que a tua presença é real neste lugar, nessa noite. Coloca o teu trono aqui, Senhor, neste lugar, nessa noite, Pai. Que nós possamos tirar do nosso coração nessa noite toda a tristeza e que haja abundância de alegria, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos que nessa noite, vitória para o teu povo, vitória para a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Amém? Aleluia! A glória do Senhor está aqui nessa noite. Então declare. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, declare, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor. Seu poder, a sua glória inundando o céu. Vou levantar as mãos e vou receber com o ano sem nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o céu. Vou levantar as mãos e vou receber com o ano sem nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Oh, o Senhor quer te tocar nessa noite, te revestir de poder e autoridade. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão poder sobre mim. Os céus abertos, hoje vou contemplar o amor desse lugar.
ver agora o seu poder, a sua glória inundando no céu. Vou levantar, receba, vou louvando o seu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o céu. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero declarar que essa unção de Deus está aqui nesta noite, e o Senhor quer tocar a sua vida. Então abra o seu coração e seja revestido pela unção de Deus. Essa unção que Ele quer derramar sobre você. Eu quero ver agora. Declare. Levante suas mãos e receba. Vou louvando. Eu quero ver agora. Nós te pedimos nessa noite, nos cubra com a tua unção. Nós queremos estar aqui totalmente preparados para tudo aquilo que o Senhor tem a nos liberar nessa noite. Toca as nossas vidas, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Aleluia.
sede por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Aleluia. Aleluia. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro, oh Deus, e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença que me basta, e eu te levarei por onde eu vou.
tua graça nos basta, só a tua presença nos basta, Senhor. Não existe outro lugar melhor do que no centro da tua vontade, do que estar, Senhor, diante da tua presença. Tua presença é o que me basta. Diga a Ele: quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Diga ao Senhor nessa noite: se eu não tenho a ti, oh Senhor, só tua presença é o que me basta. E eu levarei a tua presença. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua mais uma vez, diga a Ele nessa noite: tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aplauda Ele, aplauda Ele. A tua presença que nos basta, Senhor. Nós te amamos. Aleluia! E vamos continuar nesta unção, fazendo o nosso decreto 2026. E eu gostaria que você nos acompanhasse pelo telão. Diga comigo assim: 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo que o céu preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes
através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões, em nome de Jesus. Pessoas são curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e a manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carência. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que há harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das orações atendidas e da realização dos nossos sonhos, segundo a vontade de Deus. A presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e ano. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundante para louvor, honra e glória do Senhor. Aplauda Ele! Aleluia! Eu vou declarar 2026 o ano da presença e você logo em seguida diz juntos, vamos tocar o céu. Amém? Vamos lá? 2026 o ano da presença. 2026 o ano da presença. 2026 o ano da presença. Juntos vamos tocar o céu. Aplauda ao Senhor e pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida e pela minha também. Olha para quem está do seu lado, diga: seja bem-vindo. Deus recebeu o teu culto e o céu vai responder. Diga: a tua bênção já está a caminho. Muito boa noite a todos vocês que estão neste culto presencial. Boa noite também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Que a graça de Deus possa chegar onde você está e que o propósito de Deus também se cumpra na sua vida. O nosso culto está sendo transmitido ao vivo para Bragança, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo. E eu gostaria muito que vocês orassem e abençoassem este trabalho, porque nós invadimos as regiões celestiais, onde as potestades do ar se sentem incomodadas com a pregação que é liberada. Quando a palavra de Deus alcança o coração de alguém, o propósito do Senhor vai se cumprir. Porque querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Porque querendo Deus operar? Porque querendo Deus operar? Glória a Deus. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos os nossos convidados e visitantes que estão aqui pela primeira, segunda, terceira vez.
eu gostaria de acolhê-los com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. Se sintam à vontade para que o Espírito Santo de Deus possa fazer na sua vida aquilo que você está precisando. Muitas vezes nós buscamos a Deus porque queremos que Deus fale aquilo que nós queremos ouvir. Nós buscamos a Deus porque queremos que Ele faça aquilo que nós queremos que seja feito. Mas Deus sempre vai entregar aquilo que nós precisamos. E Deus sabe da tua real precisão, necessidade e carência. E eu quero te falar uma coisa. Deus, Ele te ama. E o seu propósito vai se cumprir na sua vida. Diga para quem está do seu lado, Deus tem promessa para você. Glória a Deus. Desse lado, tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Desse lado. Muito bem, qual é teu nome? Ana? Acertei? De prima? Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda, viu? E esse menino bonito do teu lado, quem é? É o Arthur. Tudo bem, Arthur? Deus abençoe. E desse lado, tem alguém pela primeira vez? Você que coçou o bigode aí, como é teu nome? É a primeira vez? Opa, é o Parra. Quando o pessoal limpa aqui, eles mudam de lugar, eles armam uma armadilha para mim, eu quase me mato. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes eu dou assim, umas cutucadas aqui, que até dói a costela. Mas está tudo certo. Tudo bem, Parra? Tudo bem, Gi? Glória a Deus pela vida de vocês. Como é teu nome? Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo. Glória a Deus. A Beth aqui, que alegria, Beth, tê-la mais uma vez com seu maridão. Sejam muito bem-vindos, amamos demais a família de vocês. E olha, o cabelinho já começou a crescer e vai ficar lindão. Olha o cabelo da minha mãe ali, ó. Hoje ela prendeu, mas levanta a mão aí, mãe. Pois é, ela passou por um processo também muito delicado e foi curada, já está cabeluda, né? Aleluia. Oi, aqui atrás, quem mais? Ah, tá certo, esqueci dele, me desculpa. Como é teu nome? Cleiton. O Cleiton é marido da Ana e pai do Arthur. Aê, Cleiton, seja bem-vindo, viu? Me perdoe pela minha indelicadeza. Muito bem, estão todos devidamente apresentados. Estou muito feliz porque o Samuel está aqui. É Samuel? Como é teu o nome do seu filho? O Estevão? Troquei o nome do filho. Me dá um desconto porque ele é novo, né? Ele nasceu faz quanto tempo? 1 mês e pouquinho. E a gente vai apresentar por esses dias, né? É o Estevão, verdade. Deus abençoe. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem? Deixa eu compartilhar com vocês algo que me aconteceu esta semana, que foi muito delicado. Sexta-feira eu quase perdi minha irmã. Vocês conhecem a Alaine? Está com quantos anos, minha filha? 52 aninhos, 5.2 turbo. Nova, vendendo saúde, teve um mal súbito do coração e quase ela partiu dessa para outra. E eu mobilizei toda a igreja para orarmos e intercedermos pela vida dela. E eu sei que muitos irmãos pararam o que estavam fazendo para poder interceder. Eu coloquei no grupo que era muito sério. A Janaína estava com ela, sendo socorrida pelo SAMU, e eles diziam assim, a enfermeira para o médico para a enfermeira, ela está indo embora, ela está indo embora, ela está indo embora, conversa com ela, falou para a Janaína, e a Janaína tentava reanimá-la.
E foi assim um período muito difícil. Eu estava acompanhando por telefone, a minha presença ali, eu não estava lá, mas eu estava em outro lugar orando, intercedendo. Eu confesso aos irmãos, o Espírito Santo nos assistiu neste momento de intercessão, porque nós lutamos contra um espírito de morte. E foi assim algo terrível. Irmãos me ligaram depois: pastor, Deus me pegou num espírito de intercessão aqui em casa, no meu carro, no trabalho. Pastor, eu nunca tinha orado com tanta intensidade. Eu chorava e orava no Espírito Santo. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu louvo a Deus por este exército que nós temos aqui, de intercessores, de pessoas comprometidas com Deus. Eu quero agradecer a cada palavra, a cada mensagem, cada ligação, principalmente dos nossos pastores e presbitério, da nossa liderança, de irmãos que muitas vezes estavam tão distantes, mas naquele momento eles foram tão presentes. Fátima chorou tanto, né, Fátima? Está chorando já, só de falar está chorando, mas está viva, está lá, ó. Glória a Deus. Nair, né, e outras pessoas também. Amados, chega uma hora que você fica impotente. Não é assim? Falando com o marido da Beth, chega uma hora que você fez o que podia. Os médicos fizeram o que aprenderam num banco de faculdade, de universidade, com experiência. Chega uma hora que é só Deus mesmo. E a gente ali na arena de oração, enviei uma oração para os irmãos faziam aquela oração, guerreavam. Tem gente que entrou em jejum. Foi assim muito lindo. Eu louvo muito a Deus pela vida de vocês. Pastora Márcia, querida. Então, ela foi para a UTI, né? Mas ela precisou ser trazida de volta. Foi para a UTI, depois para a observação. Graças a Deus ela está aqui. A filha dela é médica. Ela foi para São Paulo. E agora eu estava lá num treinamento. Ela me ligou: você pode passar aqui para me pegar? Passei lá e a trouxe. E eu disse, eu precisava vir logo, né, por conta do culto. E uma coisa que ela falou que me tocou é que a gente nunca sabe quando vai ser a última ceia. Ela chegou, não estava nem composta, procurou uma roupa lá de improviso na mala dela, deu uma maquiada para dar uma disfarçada, né, para tirar a palidez. Ela está se recuperando. E mesmo assim ela fez questão de vir para o culto de Santa Ceia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este culto então é um culto de ação de graças, por conta desse milagre que eu e minha família recebemos, e que de tabela a Igreja da Fé Cristã também recebeu. Que Deus possa abençoar muitos irmãos. Eu sei que eu sou um pastor muito amado por todos vocês, e eu também amo muito vocês. Amém? Glória a Deus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 aos Coríntios, capítulo 9. O Everaldo acabou de me presentear com uma foto, quando nós fomos no encontro com Deus. O Everaldo lembra o ano que foi? Eu sei que eu estou mais magro aqui, mais bonito. Aqui não tem o ano, né? Eu não lembro também. 2016. Legal. Obrigado, viu, Everaldo, por esse carinho. Nós vamos fazer em breve o nosso encontro com Deus. Amém? Glória a Deus. Além é outro encontro, tá, com Deus.
né, só para explicar para ela, senão ela fica preocupada, não é? É um encontro onde nós separamos um final de semana para poder ser ministrados de uma forma muito especial. Por isso que chama Encontro com Deus, porque lá a gente se encontra mesmo, né? A irmanice foi, e eu achei assim tão belezinha, porque depois que ela saiu do Encontro com Deus, ela saiu mais convertida. Ela chegou lá, sabe, pastor, se eu fiz alguma coisa, me perdoa, pastor, eu amo tanto você como meu pastor, Janaína, eu te amo tanto como minha pastora, vocês como meus líderes, cheio de amor, eu amo todo mundo, e glória a Deus, eu quero andar na presença, eu quero agradar o Senhor. E a gente fica assim, tocado, de ver alguém apaixonada por Jesus. Tão triste quando a gente perde essa paixão, não é? O que sobra, gente? Obrigação religiosa. Uma oração que eu faço é: Deus, não deixa esse amor que eu tenho no coração se apagar. Porque o diabo te mira, e tanta coisa chega aos teus ouvidos, tanta coisa te chateia, aborrece, magoa, deprime, perturba. E você precisa do Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que te guiará a toda a verdade. Cuidado com aquilo que te traz morte, porque essa é a intenção do diabo, é apagar, suprimir, abafar esse amor que a gente sente no coração. Vamos profetizar? Diga: eu estou, a cada dia que passa, mais apaixonado por Jesus. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais. Para que em tudo, para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Isso significa que quando a bênção de Deus é sobre a nossa vida, nós vamos ter testemunho que vai glorificar a Deus. O nome do Senhor não é glorificado quando você está vivendo uma vida de derrota e uma vida de fracasso. Deus muitas vezes permite, porque aquela situação pode nos ensinar alguma coisa. Deus, Ele fala com você, muitas vezes acontece que você acaba por não ouvindo aquilo que Deus fala de maneira tão clara. Então, algumas coisas acontecem com a permissão de Deus, para que a gente não se perca no caminho, porque nós temos um foco, um objetivo, nós temos um propósito, o nosso destino é o céu. E nós não podemos entrar lá sozinhos. Nós devemos pregar para o maior número de pessoas, para que elas conheçam este Jesus. Não o Jesus da religião, mas que ele tenha uma experiência viva com aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, que hoje está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos a incumbência e a responsabilidade de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus nos deu uma ordem imperativa: ide,
vai. E nós muitas vezes nos acomodamos e não pensamos na salvação daqueles que nós gostamos, queremos bem e amamos. A minha irmã disse assim, sabe que naquele momento de morte, ou quase morte, eu estava muito em paz, segura da minha salvação. Amados, nós não queremos perder ninguém que é próximo a nós, mas a pior coisa é a pessoa ter condenação eterna, porque nós não apresentamos Jesus para ela, porque nós não pregamos, porque nós não testificamos. Você sabia que você é a Bíblia que muitas vezes ninguém vai ler? A pessoa está de olho em você. Quem é você? É discípulo de Jesus de verdade? Porque Jesus dedicou a sua vida para salvar o pecador. Jesus, ele dedicou sua vida para pregar as boas novas do reino, o ano aceitável do Senhor. O compromisso de Jesus com Deus foi de descer na terra e anunciar uma palavra de salvação. Em primeiro lugar, de salvação. Depois vem cura, libertação, prosperidade e outras coisas. Só que nós estamos tão acomodados neste tempo que nós nos preocupamos apenas com a nossa própria vida, porque tudo nos tornou muito amargos. Ninguém se preocupa comigo, não vou me preocupar com ninguém. Ninguém cuida de mim, então não vou cuidar de ninguém. E você precisa compreender a tua importância dentro do processo dos últimos dias, dos últimos tempos, porque este tempo é profético, amados. Jesus está à porta, as coisas estão evoluindo rapidamente, e daqui a pouco nós vamos perder a mão. A inteligência artificial pode dominar tudo, e pode se insurgir, se rebelar contra nós humanos. Não é filme de ficção, já é algo que está sendo cogitado amplamente na internet. É assustador quando você começa a estudar o assunto. Então perceba, eles querem até criar um Deus digital, uma religião, onde este Deus vai ser cultuado virtualmente. Já tem igreja na Europa que não tem pastor, é um pastor virtual, inteligência artificial, IA, que prega, e prega o que o povo quer ouvir, aquilo que massageia o ego. Tudo que o inimigo quer é que você não saiba do juízo eterno, da prestação de contas, do céu e do inferno. Jesus disse para um dos criminosos crucificado ao seu lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele se arrependeu. O outro provocava Jesus: tu és Deus, verdade, desce, salva-te a ti mesmo. Aí o outro disse: este homem está aqui injustamente, nós somos os malfeitores. Jesus, quando entrares no teu reino, lembre-se de mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se preocupe com a tua vida espiritual. Não dá mais para ficar brincando como se fôssemos infantis
ou adolescentes espirituais. Ninguém sabe o dia nem a hora. Se estamos aqui é pela misericórdia do Senhor. Dizem que o único que morre na véspera é o peru, mas eu acredito que nem ele morre na véspera. Ele morre na véspera da data comemorativa, mas quando chega a hora, não tem bom. Então, nós temos que estar preparados e levar esta palavra de salvação para as pessoas que gostamos, queremos bem e amamos. Por quê? Quando você chegar lá no céu, tem muita gente que você pensa que vai estar lá e não vai estar. E tem muita gente que você pensa que não ia estar lá e vai estar. Então, o que nos move a entregar o nosso dízimo e a nossa oferta é para que a nossa igreja continue de portas abertas, para que possamos comunicar esta palavra de salvação, de cura, de libertação, de prosperidade, de vitória, de bênção. É para alcançar o maior número de pessoas que podemos na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Antigamente, amados, era tão distante esse negócio de ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é verdade? Hoje, o nosso culto é assistido na Califórnia, Estados Unidos. Hoje o nosso culto é assistido em Portugal. Hoje o nosso culto é assistido na Espanha. Hoje o nosso culto é assistido em lugares que eu nem imaginava. Deus tem nos abençoado. Isso só é possível porque nós temos um sistema contratado para a transmissão dos cultos. Eu pago mensalmente, a igreja paga mensalmente R$800 por essa transmissão. Transmitimos os nossos cultos às sextas-feiras e aos domingos. Estamos levando o evangelho para todo mundo. É o nosso dízimo, é a nossa oferta, é a nossa semente. Vocês não imaginam o que o teu dízimo e a tua semente faz. O Chico está aqui. Ele estava no estacionamento há um tempo atrás. Um irmão passou ali e conversou com o Chico. Ele não ia entrar no culto, mas ele foi tão amado pelo acolhimento do culto do Chico que ele entrou. Ele ia se matar, ele ia tirar a sua própria vida. Ao poder de um abraço, de uma boa conversa, de uma atenção, que muitas vezes você não dá porque é muito ocupado, corre demais, não jantou, está com fome, tem que assistir o Fantástico, tem que dormir cedo. Amados, evangelho é gente cuidando de gente. E às vezes eu gostaria de fazer mais, só que eu sou um só. Eu gostaria até de ter mais recursos para poder fazer mais. Só que cada um que está aqui, se fizer a sua pequena parte, não vai pesar para ninguém. Quando nós abençoamos o reino de Deus, o reino de Deus nos devolve. O reino de Deus nos responde, o reino de Deus nos alcança. E aqui, o apóstolo Paulo, ele está nos dando uma lição muito preciosa. E ele diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, guarde isso, Deus vai dar semente para você semear. Hoje, talvez a tua semente seja pouca, talvez seja uma pequena semente, mas eu quero te falar uma coisa: toda semente que é plantada no reino de Deus vai produzir frutos de justiça, como diz a palavra. E diz: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, ou seja, necessidades básicas supridas.
E multiplique a vossa sementeira, a fonte de rendimento. O que Deus pode fazer na tua vida é surpreendente, sobrenatural. O problema é que nós não consagramos a nossa fonte de renda para Deus. E é somente assim que, quando adubamos, nós vamos colher muito mais. Se o nosso coração não estiver no reino, não estiver na obra, não estiver no ministério, não vai acontecer nada. E aumente os vossos frutos de justiça. Ou seja, justiça é aquilo que Deus nos entrega. É o céu nos abençoando. Para que em tudo enriqueçais em toda beneficência. Por isso que a Bíblia fala a respeito da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Somos abençoados ao entrar, ao sair. Aonde colocamos a planta dos nossos pés, ali o Senhor nos deu como possessão. Aonde colocamos a palma das mãos, ali o Senhor vai abençoar. Quando eu vejo, Beth, você fazendo lá as suas coisas, eu digo assim: Deus abençoe as obras da mão da Beth, tão talentosa, com uma sensibilidade tão aguçada. Quando a Nilma, ela faz os bolos dela, eu digo abençoa. A Alexandra, quando faz os bolos dela, eu digo abençoa. Outros que fazem também os seus bolos, eu digo abençoa, Senhor. Nós temos a Anne, do Henrique, que também faz coisas assim deliciosas. Abençoa a obra das mãos, abençoa a casa do pão, abençoa em nome de Jesus a Fátima lá como cabeleireira, a Maria como manicure e pedicure, cada uma aqui que trabalha, eu digo abençoa, Senhor, a obra das mãos. Dá saúde. Gente, quando a gente não tem dinheiro, ou tem pouco dinheiro, ou perdeu dinheiro, amados, perto da saúde não é nada. Quando falta dinheiro, não falta nada, mas quando falta saúde, amados, faltou tudo. Porque com saúde você corre atrás, não é? Você vai fazer dinheiro, você trabalha. Teve uma pessoa que sofreu um acidente de carro, ela veio conversar comigo desesperada, me ligou na verdade, desesperada. Acabou com o meu carro, pastor. Acabou com o meu carro. Perda total. Quando é perda total, como é que a gente fala? Deu PT, né? PT, olha o nome, PT. Desculpa, gente, eu não ia entrar no mérito da questão. Mas daí a gente lembra daquele número que não é bom também, é ruim, né? 12 mais 1, dá até azar falar. Mas deixa para lá. Aí deu PT, perda total. Pessoa chorando, acabou o mundo dela. Falei, irmã, deixa eu te falar um negócio. Você está viva. Tua vida é mais importante, você não quebrou nada. Carro, trabalha, compra outro, e assim vai. É ou não é? Tem que chorar de gratidão porque está vivo. Obrigado, Senhor. Deus preservou a sua vida. É assim que funciona. Então Deus, Ele quer te visitar com esta unção de prosperidade. A Bíblia diz assim, ó, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você coloca o teu dízimo, a tua oferta em primeiro lugar, e a sua justiça, todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ali, Jesus está falando do quê? Comida, vestuário, calçado, casa, cobertura, lugar para morar. Tem gente que tem o básico e não agradece. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre muito, em nome de Jesus. Você precisa compreender que o inimigo se levantou contra a tua vida para você pensar que é um fracasso, que é um frustrado, um decepcionado, um desiludido, que ninguém te ama, que ninguém se preocupa com você.
Mas quando a verdade entra no teu coração, você vai entender o seguinte: é só uma fase. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu nasci para dar certo, eu nasci para prosperar, eu vou cumprir o meu destino, eu vou chegar lá, eu vou vencer, Deus é comigo, aleluia! Amados, hoje é dia de ceia. No dia da nossa ceia, nós trazemos uma oferta especial para Deus. Não deixa essa oferta especial morrer no seu coração. Que Deus te levante com este propósito. Eu faço um desafio para quem está aqui com a vida financeira, econômica e material amarrada. Onde nada dá certo. Onde os teus projetos têm sido frustrados. Eu faço um desafio de você começar a entregar no dia de ceia a tua oferta especial. E eu não estou falando de qualquer coisa não, aquilo que não vai te fazer falta, eu não estou falando daquilo que sobrou, eu estou falando realmente de uma oferta digna, onde você vai dizer assim: esta minha oferta vai mover o céu ao meu favor. Porque o meu coração está no reino, está na pregação do evangelho, está em alcançar os pecadores, está em levar esta mensagem de vida para aqueles que precisam. E quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu gostaria de fazer um desafio para você que está aqui, que não vai entregar nada, para que você entregue pelo menos R$50. Eu gostaria que você falasse com Deus agora, porque é com esta oferta que nós pagamos as maiores contas do nosso ministério. O aluguel é alto, mas Deus tem nos dado graças. Estamos aqui há mais de 11 anos, e é para a honra e glória de Deus. Nós nunca atrasamos um dia de aluguel. Eu não falo isso para me vangloriar, eu falo isso para dizer que toda graça e favor vem de Deus, e que você tem sido usado para que esta casa tenha pão, para que esta casa tenha provisão, para que esta casa seja abençoada. Vamos separar o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. O nosso Pix está em tela. Se você ainda não pegou o envelope, pegue. Temos o cartão aqui, você pode fazer pelo cartão. Aleluia. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele puxa a mão de seus, pois Ele disse: me amei. Arrebataste o meu coração. Eu sou teu e tu és meu. Essa é a minha promessa, meu voto solene, com tudo que sou, com tudo que tenho, eu te amarei, Jesus, eu te amarei, de todo o meu coração, alma e mente, derramo minha oferta de adoração, eu te amarei, Vamos ficar em pé. eu te amarei. Pai, nós oramos para ter uma igreja abençoada financeiramente.
Visita, Senhor, aquele que está passando por um estreito, um aperto, um deserto na sua vida financeira, na sua vida profissional. Olha para aqueles que têm passado por privações terríveis, pelo opróbrio, pela vergonha, pela humilhação, pelo apontar de dedo. Olha, Senhor, para esta pessoa desesperançada que está aqui, ou nos acompanha pela internet. Olha para esta pessoa que não sabe como vai ser sua semana, que tem desafios pela frente. Olha para esta pessoa que precisa prosperar, e hoje ela ouviu uma palavra de como liberar a bênção financeira sobre a sua vida. Em nome de Jesus, alcança, Pai, esta pessoa, muda a mentalidade dela, para que ela pense como um filho, um embaixador do teu reino, que vai receber dignidade, e a sua honra é devolvida. Deus, eu acredito que o teu favor é liberado deste altar, e que esta pessoa vai sair da crise financeira, ela vai vencer, Pai, estas guerras que ela tem enfrentado. Abençoe o trabalhador comum, recebe a sua semente, que é simbolizada pelo calo das mãos, o suor do rosto e o cansaço do corpo. Abençoa o empresário, o empreendedor, comerciante, negociante, profissional liberal, aquele que tem um projeto de vida. Olha, Senhor, para esta pessoa que está desempregada. Olha, Senhor, para esta pessoa que precisa de um milagre. Olha para aqueles que têm sido abençoados, para que sejam ainda mais abençoados. Senhor, libera nesta noite o que o céu tem preparado para o teu povo. Coloca aqui um povo que teme a Deus. Levante, Senhor, mais dizimistas e ofertantes. Levante, Senhor, pessoas prósperas, bem-sucedidas, que fazem isso com voluntariedade e paz no coração. Que a tua bênção, Senhor, repouse sobre a tua igreja. Abençoe estes dízimos, estas ofertas e estas sementes, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Assim seja e assim será. Podei-vos assentar. Queridos, temos desafios pesados dia 10. O mais pesado é no dia 15, que é o dia que pagamos o nosso aluguel. Mas Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? Diga, eu creio. Faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele, amém? Graças a Deus. O Bruno está por aí ou está no estacionamento? O Bruno está ali, ele fez aniversário essa semana. Minha mãe fez um bolinho para ele, nós cantamos parabéns. O Bruno está à procura, assim, de uma esposa, uma Rebeca abençoada. Não está não, né, Bruno? O Bruno diz assim, é Deus quem vai trazer. É ou não é? Tem que fazer como uma irmã aí que está na fé. Ela diz assim que Deus vai trazer o meu Boaz. Ela não corre atrás do Boaz, é Deus que vai trazer. Tá bom? Que Deus te abençoe, Bruno. Nós amamos demais você. Você é uma pessoa muito especial para todos nós. Tá bom? Parabéns. Depois pode dar um abraço, um beijo no Bruno. Pode dar presente também que ele gosta. Né, Bruno? Ele lá do Rio de Janeiro, de Queimados. Queimados. Tem que fazer biquinho para falar. Parece francês, né? Parlez-vous français? Tem que fazer biquinho. Minha professora de francês, a Leda Perrone, ela dizia, tem que fazer biquinho. Se você não fizer biquinho, não é francês. Amém? Outra coisa que eu preciso falar também é, vem cá a Fábia e vem aqui o Carlos. Momento de amor. O amor batendo fundo no nosso coração. Muito bem. Eu fiquei muito feliz com o noivado
da Fábia e do Carlos nesse sábado. Eu estava em São Paulo, não pude estar aqui, pedi desculpas às 8 e pouco da manhã, mandei um vídeo para Fábia e para o Carlos, mas eu estava muito bem representado pelo pastor Daniel, pela pastora Michele. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz, vocês são muito queridos, muito especiais, oramos muito para que Deus me mandasse esse boaço. Continua na fé, viu, Bruno? Continua. Aleluia, glória a Deus. Vamos fazer uma oração para abençoá-los? Diga assim: queremos te agradecer, Senhor, pelo testemunho da tua serva. Obrigado porque o Senhor sempre foi com ela, cuidou dela, abençoou e está abençoando. Agora, no novo tempo da sua vida, queremos pedir toda sorte de bênçãos sobre a vida da Fábia e a vida do Carlos, para que eles possam um dia estar aqui sobre este altar para o casamento deles. Em nome de Jesus, cuida deste relacionamento e abençoe, Senhor. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus, Deus abençoe. Tinha um hino antigamente que a gente cantava, dizia assim: ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Aí hoje o pessoal engraçadinho gosta de cantar, desencalhou. Falando em desencalhar, o Gabriel Leme orou menos que você, Flávia. É graça de Deus mesmo, né? Glória a Deus. Cadê o Gabriel? Está lá em cima? Aleluia. Eu falei: cadê o Gabriel no culto de sexta? Porque quando começou a namorar, ele veio até no culto de sexta retrasado. Namoro é corte? Não, já é namoro, já deu para perceber que ela, não, já. O que é corte? É um período onde se conhece, ou não é? Não tem abraço, não tem bitoca, está se conhecendo, vão ser os melhores amigos. Mas a Laurinha já é namoro, né? Tem aquele hino que diz assim: do jeito que você me olha, vai dar namoro. Aí foi: cadê o Gabriel? Foi cozinhar. Foi ou não foi? Foi cozinhar, foi fazer um banquete lá sexta-feira, né? Meu Deus do céu. Queria tanto ter um jeito assim. E ele cozinha bem, esse menino, viu? É uma benção. Glória a Deus. Amém. Vamos ouvir a palavra? Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 15. O Du e a Isa casaram. Quanto tempo já de casamento, Du? Dia 22 de março. Ele também é do Rio. De que lugar, sei lá? Campos do Goitacazes. É boi ou goi? Goitacazes. Boi não. Deixa eu falar uma coisa. Vai fazer um ano agora em março. Boa vida de casado? Maravilhosa, é ou não é? Essa esposa aí é especial, não é? Esse menino também é especial, não é? É ou não, Isa? É, né? Tá. Eu não aceito devolução. Eu já falo no dia que eu vou casar. Não é? Muito bem, vamos lá. Lucas capítulo 14, a partir do versículo 16.
Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já está tudo preparado. E todos, um a um, começaram a escusar-se, ou a se desculpar. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo, e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado, ou por desculpado. E outro disse: casei-me com a minha esposa, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, diga comigo, indignado, disse ao seu servo: sai depressa, diga comigo, depressa, pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo ao senhor: feito está como mandaste, e ainda há lugar, diga comigo, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Diga comigo, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados, provará a minha ceia. Eu gostaria de dar como título a esta mensagem: o que estou disposto a deixar para chegar à mesa. O que eu estou disposto a deixar para chegar à mesa. Por quê? Porque a mesa perdeu sentido na nossa vida cristã. Não se fala mais de ceia como antigamente. Os antigos se referiam à ceia como Santa Ceia. Me lembro que no seminário teológico, o pastor ensinava que a ceia não era mais santa. Se nós trazemos o Senhor para o centro dela, a ceia para nós continua sendo santa. Tem igrejas que no dia da ceia fazem uma mesa, e cada um leva uma fruta, e esta é a ceia da igreja da nova geração, onde eles não fazem mais com os elementos de representação, que no caso é o pão e o vinho. Talvez você estranhe o pão que nós servimos na hora da ceia, mas se trata de um pão bíblico, é um pão chamado de ázimo, é um pão sem fermento. E este pão, ele representa o corpo de Jesus, que foi partido por nós, que foi moído pela igreja. E o vinho representa o seu sangue, que foi derramado para a salvação de todos. Agora, a ceia, ela não pode perder o seu sentido, como tem perdido. Imagine você que, conversando com uma pessoa muito querida da nossa igreja, eu disse para ela: eu sinto a tua falta na ceia. Por que que você não vai na ceia? Ela me diz: porque se eu for, os irmãos ficam olhando para mim, porque eu não peguei o pão e eu não peguei o vinho. Eu disse: ninguém tem nada a ver com a tua vida. A Bíblia diz assim, que cada um deve julgar a si mesmo. Ou seja, você deve prestar contas da sua vida e não da vida do outro. A ceia não era para nos constranger, mas muitos se sentem constrangidos.
por conta de uma fraqueza humana, que a Bíblia chama de pecado. E por conta disso, a pessoa ela não ceia, ela não come do pão e não bebe do vinho. E a Bíblia diz: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Olha como é sério este momento. E este momento é um momento simbólico, mas é místico também. Porque a presença do nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente neste lugar. Deixa eu te falar mais uma coisa. Complementando, eu quero dizer para a igreja, este dia não deveria ser um dia de condenação, um dia de tortura, um dia onde os irmãos faltam porque é ceia, mas eles foram convidados pelo próprio Senhor Jesus. A igreja deveria se alegrar, porque Deus nos reúne como seus filhos, para que nós possamos comungar, para que nós possamos cear, para que nós possamos renovar a nossa aliança. Nós fazemos isso todo dia de ceia. E olha como é interessante o que eu vou compartilhar com você neste momento. Tem gente que conta o testemunho da ceia. Pastor, no dia da ceia eu me reconciliei com o Senhor. Eu abandonei minha vida de pecado mesmo sendo crente. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Se nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor, eu pedi perdão, eu me reconciliei, e foi naquele dia de ceia que o céu voltou a me ouvir. Foi naquele dia de ceia que a minha bênção foi liberada. Foi naquele dia de ceia que eu fui curado. Foi naquele dia de ceia que eu trouxe a minha oferta. E a minha vida financeira, econômica e material estava perdida. Eu não sabia o que ia fazer da minha vida. Eu estava sem chão, sem esperança. E foi neste culto de ceia que uma bênção de prosperidade foi liberada sobre a minha vida. Foi no dia de ceia que eu recebi uma resposta da parte do Senhor. Este é o milagre que acontece neste dia. Precisamos de temor para entender esta passagem. Muitos já leram e ouviram várias vezes, mas ainda esse texto não tocou, não convenceu, não converteu, não transformou. Este texto fala sobre o que estamos dispostos a deixar para chegarmos até a mesa. O que estamos dispostos a abrir mão, porque seguir Jesus é renúncia, e nós queremos uma vida de prazer, mas muito desses prazeres poderão te levar para uma vida de condenação eterna. Muitos caminhos, existem muitos caminhos, mas o final destes caminhos leva para a morte. Morte espiritual, separação de Deus. Imagine você, o que é que eu estou disposto, porque hoje em dia, muita coisa não é mais bênção para nós, é maldição. Quer ver? Deus abençoou esta primeira pessoa que foi convidada. E ela diz: comprei um campo, e importa em vê-lo.
e rogo-te que me hajas por escusado, ou que me desculpe. Mas eu não vou para a ceia. Por quê? Porque ela comprou um terreno, eu tenho que ir lá, eu tenho que medir. Porque se esta pessoa está de má fé, ela vai me passar a perna, eu vou ter prejuízo. Preste atenção, se ele não tivesse comprado o terreno, aonde ele estaria? Na igreja ceando. Ele estaria aceitado o convite. Mas a bênção de Deus se tornou maldição. O que ele podia fazer? Eu não vou combinar de ir lá medir o terreno agora, porque a minha prioridade é estar na casa de Deus, é ir cear, é ir banquetear com o meu Senhor. Então eu posso medir o terreno, eu posso aferir as medidas outra hora. Para mim, prioridade na ceia é estar aqui, em nome de Jesus. Então a bênção se tornou maldição para a vida dele, porque ele não soube agradecer. Comprei um terreno, então eu preciso ir lá, mas um motivo para eu ser grato a Deus e dizer assim, eu te louvo, Senhor, por mais esta conquista na minha vida. Mas é interessante como certas coisas nos roubam de Deus, nos tira da presença de Deus, ao invés de nos aproximar. Um outro, ele disse assim, comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-lo, e rogo-te para que me hajas por escusado, ou me desculpe. Então imagina só, ele comprou 5 juntas de boi, era para ser uma bênção na vida dele, mas tornou uma maldição, porque ele disse, eu não posso ir para a igreja, eu não posso cear, eu não posso banquetear com o meu Senhor, porque eu tenho algo agora para fazer, eu vou ver se os animais não estão doentes, se eles estão bem, porque se eu fizer uma má compra, eu vou perder dinheiro, eu vou ter prejuízo. Um outro deu uma desculpa assim muito espiritual, porque quando a gente fala de uma coisa que compramos ou que vendemos, algum negócio, tem um sentido, mas quando a gente fala de família, quando a gente fala de casa, quando a gente fala de lar, tem outro peso. E parece muito espiritual essa desculpa. Eu casei e eu e minha esposa não podemos ir. O casamento do judeu é diferente do nosso casamento. Para você entender melhor este texto, você deveria entender a história do casamento judaico. É diferente do nosso. Ele poderia ir, porque ele só desposaria de verdade depois de um tempo. Agora, ele disse, não, eu quero aproveitar a festa, eu não vou, me desculpe, me tenha por escusado. Era para ele dizer, eu não tinha uma esposa, mas Deus me abençoou, Deus me deu, Deus me entregou. E a Bíblia diz que quem encontra uma esposa, encontra um tesouro. E a gente sabe como é difícil encontrar um tesouro. Porque o que é bom, Deus esconde. Pode ver, ninguém encontra uma pepita de ouro no meio da rua. Tropecei, chutei, caí aqui, é uma pepita de ouro. Não, está muito bem escondida. E assim é com os metais preciosos, as pedras preciosas. Tudo que é precioso, Deus esconde. Então quem encontra uma esposa, uma mulher, encontra um bom tesouro. Era mais um motivo para dizer assim, Deus me honrou, Deus me abençoou. Eu chorei tanto, eu queria tanto uma acusadora. Brincadeira. A Bíblia diz assim que é uma disjuntora.
é uma ajudadora, é uma parceira, amém? Eu vi um pastor pregando uma vez, falou que mulher é um mal necessário. Na hora do casamento, as irmãs olharam para ele, ele não corrigiu não, ele deixou passar. É o que ele realmente pensa, que a mulher é um mal necessário. O que seria de nós sem as mulheres? É ou não é? As nossas mães, as nossas vós, as nossas tias, as nossas irmãs, é ou não é? Então preste atenção, aquilo que era para ser bênção, de repente se torna maldição. Por exemplo, se eles não tivessem aferindo o terreno, comprovando as medidas, examinando os animais, e até com esta questão do casamento, onde eles estariam? Na casa de Deus, ceiando, comungando, renovando a aliança. Mas infelizmente, a coisa hoje não está desse jeito. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então vai haver prestação de contas. Este servo anunciou para o seu senhor. Então o pai de família, que representa aqui Jesus, estamos falando das bodas do céu, ou do banquete celestial. Ele diz assim: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, ele ficou indignado. Preste atenção, não sou eu que fico indignado. Indignação é muito mais do que aborrecido, chateado, inconformado. Ele ficou indignado quando nós trocamos o reino por qualquer outra coisa. Eu não estou falando que você não pode viajar, passear, ter o seu momento com família. Não é isso que eu estou falando. Isso é bênção. O que eu estou dizendo é que nós precisamos ser mais crentes. Se você está na sua casa, não fique em casa, vem. Não, peraí, pastor, mas não estou bem. A gente dá tanta desculpa para não vir. E muitas vezes as desculpas não justificam. Eu falei há pouco a respeito da minha irmã, ela quase morreu na sexta-feira. Ou foi e voltou. Deus não permitiu. Ela podia ter ido para a casa dela, ela está indisposta, ela não está 100%. Ela está se recuperando. Mas ela fez questão de vir para a ceia. Ela disse: eu não sei quando vai ser a minha última ceia. Este momento tem que ter importância para você. Porque não pode ser assim, a gente não ter compromisso com Deus. Porque quando a gente não tem compromisso com Deus, a gente não tem compromisso com a igreja. Tanto faz como tanto fez. Eu falei há pouco a respeito das ofertas. Muitas vezes a gente nem se incomoda com a vida financeira da igreja. A gente só quer desfrutar, a gente quer receber, mas a gente não quer contribuir. Quando na verdade entendemos que quando eu cuido da casa de Deus, Deus vai cuidar da minha casa. Não é de qualquer jeito. Nós temos que colocar o nosso coração em tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus. Então não é pecado viajar, não é pecado passear, não é pecado ter o seu momento de lazer em família, não é pecado. Agora, nós precisamos nos aproximar de Deus e não nos afastar de Deus. Então tem coisa que o diabo usa para te tirar daqui. Mas pastor, o que é que eu tenho de atrativo para me trazer até aqui? Se Jesus não é o suficiente, então nós não temos nada. Porque tudo que nós temos para oferecer é esse Jesus. E se nós estamos aqui, é porque nós amamos esse Jesus. E esta palavra vem de encontro com aqueles que estão apaixonados, mas não muito.
já fizeram mais pelo Senhor, já foram mais dedicados, já foram mais presentes. E é assim que o inimigo trabalha, ele vai esfriando o seu coração, ele vai roubando a tua fé, até te tirar da presença de Deus. E nós precisamos nos posicionar, e dizer para a nossa alma: você precisa governar a tua alma. Quando a Bíblia diz, em Romanos 12:2, que devemos renovar a nossa mente, fala que você tem que ter governo da tua mente. A tua mente vai ouvir a voz do inimigo, dizer: não vai, você está cansado, você não está bem, você não está legal, você está com o coração cheio de ódio, raiva, mágoa, ressentimento. Não vai. Tem gente que vem para a igreja, da porta da igreja ele vai embora, porque brigou com a esposa. Deixa eu contar um testemunho para vocês, que o pastor Aloísio, lá de Goiânia, contou. Um pastor ligou para ele à tarde e disse: pastor Aloísio, hoje eu não vou pregar. E tinha 2 cultos à tarde. Um era a mulher dele que pregava e outro era ele que pregava. Eu briguei com a minha mulher, ela brigou comigo, a briga foi muito feia, a gente se ofendeu tanto, e hoje é um dia que não dá para eu pregar. Eu não quero pregar, eu não vou pregar. Aí o pastor Aloísio, com a sabedoria que o Espírito Santo lhe deu, disse: irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você é o pastor dessa igreja, isso faz parte da tua humanidade. O pastor não é perfeito, mas você precisa se controlar, precisa governar a mente. Quem governa a mente vai governar a língua. Quem governa a mente vai governar os seus vícios, maus hábitos, temperamento. Falou: irmão, é o seguinte, eu não vou pregar no teu lugar, e nem a pastora Márcia, que é a esposa do pastor Aloísio. Os planos mudaram, hoje eu vou no teu culto, eu e a pastora Márcia, nós vamos nos sentar aí, e nós vamos ouvir a palavra de vocês hoje. Irmãos, não se trata daquilo que nós fazemos para Deus, se trata daquilo que Jesus fez pela sua igreja. Aí, o culto da tarde, quem fazia era a mulher dele, e o pastor Aloísio lá, e a pastora Márcia lá. Ela começa: a paz do Senhor, igreja, Jesus é maravilhoso, aleluia. E a igreja começou a dar aleluia, glória a Deus, amém. Daqui a pouco a igreja inteira estava chorando: Jesus é maravilhoso, aleluia, amém. Sabe o que é isso? Não se trata dos jejuns que nós fazemos, porque tem pregador que diz: eu jejuei muito, pastor, por esse culto. Então é você que vai fazer, não é o Espírito Santo. Não que você não deva jejuar. Ah, mas eu orei muito, pastor, por este culto. Não se trata da tua oração, se trata da graça, da misericórdia, da bondade, do amor, da fidelidade de Deus, amados. Ah, pastor, eu estou me santificando tanto. Não se trata da nossa perfeição, se trata da graça dele. É tudo que nós precisamos. A igreja pegou fogo, mas por quê? Por causa da sinceridade do coração daquela mulher, que pediu perdão para o marido pediu perdão para a esposa, e consertados, ela pregou, e depois ele pregou, no culto da noite. Amados, nós preferimos sair fora do jogo, do que nos humilharmos diante de Deus e diante da igreja. E Deus, Ele quer nos tratar.
Naquele dia eles aprenderam uma lição preciosa. Eu me lembro de um dia, na igreja da Avenida Eusébio Sampaio, lá nós não tínhamos muitas salas como nós temos hoje. Nós tínhamos no salão uma repartição feita de madeirite, de chão rústico de cimento. Tínhamos lá 3 mesas. Em uma delas estava a Joyce. A Joyce está aí? Está ali. A Joyce estava nesta sala fazendo alguma coisa para o ministério infantil. E antes de eu subir pregar, eu disse para a Jana: vem cá, eu quero te pedir perdão, porque eu fui rude com você hoje, porque você não merecia ser tratada como eu tratei você. A Joyce, muito discretamente, juntou as coisinhas dela e estava saindo da sala. Eu falei: não, filha, fica aí, porque amanhã você vai se casar, um dia você vai se casar, e você precisa entender que casamento não é perfeito. Um dia você vai ter que pedir perdão para o seu marido pedir perdão para você. Aí eu pedi perdão para a Janaína e disse para ela: ora por mim antes de subir no altar. E ela orou por mim. Amados, é a nossa humanidade. No dia da ceia você vai pedir perdão para o seu pai, porque foi rude com ele, foi mal educado com ele, respondeu de atravessado. Vai falar com a tua mãe, vai pedir perdão para ela, vai se consertar antes de cear. Vai no lugar dela, troca o cálice com ela: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Pai, você é minha referência. Pai, depois de Jesus, você é meu herói. Você é uma bênção para a minha vida. Brigou com o irmão, brigou com a irmã, sai do lugar, vai lá, abraça, beija, pede perdão. A gente nunca sabe quando vai ser o último abraço e o último beijo. De repente, está azedo com alguém, não é normal, porque a gente precisa crescer, amadurecer. Mas aconteceu alguma coisa, vai, troca o cálice, pede perdão, recebe o perdão, perdoa, seja perdoado. Mas o diabo não vai separar você do amor de Deus. O diabo não vai tirar de você o privilégio de cear, de comer do pão, de beber do vinho. Amados, esta é a nossa humanidade. Nós somos assim e precisamos mudar. Graças a Deus eu já mudei muito. E graças a Deus dobrado, porque minha esposa também mudou muito. Minha esposa está aí? Graças a Deus não. Mas sempre tem uns irmãos fofoqueiros. Sai daqui, meu pai, estou falando de você no culto hoje. Aí ela falou: o que você falou de mim no culto? Eu falei: irmão, não te contou? Eu falei: não. Falou para eu assistir a pregação. Ó veneno. Mas está tudo certo, amados. Então é humilhante, por exemplo, para um pastor ter que convencer o rebanho de Deus a se reunir para cultuar o seu nome. É humilhante. A gente tem que mandar recado, reforçar, mandar mensagem, reforçar. A gente tem que gravar vídeo, a gente tem que fazer postagem. Por quê? Porque hoje em dia a pessoa não tem mais interesse. Para que cear? Eu sei na minha casa, com um bocado de biscoito Tostines, um pedacinho e um copinho de groselha. Tem gente que já é adepto da igreja virtual. Não vou mais em igreja nenhuma. Eu assisto os cultos de casa e eu sei em casa. Mas não foi isso que Jesus ensinou. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então tudo isso tem que cair por terra em nome de Jesus. O que eu quero dizer é que você tem que ter alegria de estar aqui e tristeza de não estar aqui.
Quando você puder, venha nos cultos de sexta-feira. Porque tem muita gente que pode e não vem. Tem muita gente que virou daquela religião que a gente era, que só ia uma vez por semana na igreja. Então, nós voltamos a ser religiosos como nós éramos. Por quê? Eu não acho mais importante no culto de sexta. Estou cansado, estou com sono, estou com fome, não estou legal, minha vida é muito agitada, então sexta eu não vou na igreja. Mas vai no culto de outra pessoa na quinta-feira da vitória. Aí vai na quarta-feira na outra igreja, que é a quarta da bênção. Aí vai na outra, na terça-feira da libertação, não sei aonde. Então não é desculpa. O que falta é o amor que está morrendo. A história do marido que arruma um amante fora de casa é porque ele deixou de observar a esposa, ele deixou de reparar nela, ele deixou de admirar, e depois ele vai deixar de respeitar, e ele vai começar a tratar essa mulher de qualquer jeito. E a mulher da vida dele é a mulher que Deus deu de presente para ele, para tratar a sua vida, para salvar a sua alma muitas vezes. Então, nós precisamos compreender o que o inimigo tenta fazer, e nós precisamos nos posicionar para que o inimigo não nos engane. E diz mais a palavra: sai depressa. Por quê? Porque o tempo é curto. Sai pelas ruas e bairros da cidade, trazei os pobres, aleijados, mancos e cegos. Sabe o que isso significa? Traga os imperfeitos, porque os perfeitos não estão mais aqui. Nós que nos achamos tão perfeitos, estamos abandonando o primeiro amor. Então vai, corre atrás dos pobres, aleijados, mancos e cegos, dos imperfeitos, traga-os. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. Você percebeu que Jesus, ele se preocupa com cada cadeira desta que está vaga? Ainda há lugar. E a gente não chora por essas cadeiras que estão vazias. Eu vejo aqui a esposa do Adriano. Ele está por aí? Cadê? Adriano está ali atrás. Quantos moradores de rua esse menino trouxe? Quantos moradores daqueles morreram, Adriano? Os 3, 4? 4 morreram. Ele trouxe os 4 para a igreja. Vários. Todo final de semana ele trazia. Se arruma, que eu vou levar vocês comigo para a igreja. Vinha para a igreja, deixava a esposa, ia lá, buscava. 4, amados, daqueles moradores de rua morreram. Eles poderiam ter optado por Jesus. Nós poderíamos ter ajudado. Nós poderíamos ter feito alguma coisa por eles. Mas muitos não querem sair da rua. Vocês se lembram do milagre que aquela mulher recebeu aqui? Ela ia amputar a perna, Deus curou ela. Amados, eu conversei com uma pessoa, ele ia arrumar emprego para ela, carteira assinada, ela ia ganhar o sustento dela. Arrumei uma casa para ela, aluguel baixo, nós íamos mobiliar a casa para ela, mas ela quis ficar na rua. Eu lamento por aqueles que faleceram, mas eu quero dizer que você tem um ministério lindo. Não deixa o diabo tirar isso de você não, nem de você e nem de você. Quando senta longe assim, eu tenho um pressentimento. Tá tudo bem? Alemão, tudo bem aí? Tá bom. Entenderam, amados? É importante estar com Jesus. Quanto mais você está com Ele, mais você quer estar com Ele. Quanto mais longe você fica, mais você quer ficar.
E diz ainda a palavra: e disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Sabe o que isso fala? De que a gente precisa ser mais insistente. Quer ir na igreja? Mas não. Então tá bom. Não quer ir para o céu? Vai para o inferno. Quantos irmãos falam isso? Eu fico indignado. Eu falo, onde que está o amor? Insista, insista, insista. Traga, arraste, amarre. E quando fala de força-os, fala também de batalha espiritual. Fala de uma guerra, de uma luta, de um entrave espiritual que nós precisamos travar, para que essa pessoa venha, para que a minha casa se encha. Preste atenção, antes do Covid, não cabia gente dentro da igreja, os lugares eram concorridos, e eu dizia que o Covid, a pandemia, ia mostrar quem era crente e quem não era. Muitos foram embora para não voltar mais. E teve irmãos queridos que até morreram sem Jesus. Mas pastor, como é que o senhor fala isso, que morreu sem Jesus? Não é porque eles vinham ou não vinham para a igreja. É que voltaram a fazer tudo aquilo que eles faziam antes. Abriram portas para o inimigo. Isso foi muito triste. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Ou seja, aquele que não cear aqui na terra, não vai cear no céu com o Senhor. Diga, eu tenho alegria de cear com Ele. Amém? Vamos ficar em pé. Ministério de louvor. Vocês já estão com elementos em mãos. Diga assim: Senhor, o meu coração se alegra por eu estar aqui. Obrigado, porque o Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem me protegido, guardado e livrado de toda malignidade. Obrigado porque os teus anjos estão de plantão, cuidando de mim. Eu quero te agradecer pelo privilégio de cear contigo, de praticar, de obedecer aquilo que a palavra sagrada nos ensina. Nós ceamos e fazemos em memória de Ti, lembrando o que foi vivido no Calvário, olhando para a cruz e recebendo o sacrifício da Tua morte e depois da Tua ressurreição. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, eu abençoo os elementos, que cada irmão aqui possa receber da Tua bênção nesta noite. Se você precisa se consertar com Deus, se conserte, peça perdão pelos seus pecados, iniquidades e transgressões, coloque a tua vida diante de Deus, pegue o pão. Diz assim a palavra do Senhor: aleluia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Coma do pão. Se alegre.
como se fosse a tua última ceia. Glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, bendiga o nome santo do Senhor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Beba do cálice. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Sol. Porque Livre. não há, Vai. mas eu bem sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, Oh, não há, mas eu bem sei, eu que a minha vida está. nas mãos do meu Jesus, que vive está. Posso crer no ar, porque mas eu sei, só vocês. Lindo! Aleluia! Eu sei. Mais uma vez. Só foi ensaio. Aleluia! Porque Ele vive. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Maninha, vem cá, vamos fazer uma oração por você. Aleluia. Glória a Deus. Me permita, amados. Vem cá, filha. Vem cá. Vamos orar por ela, amém? Pai, eu quero te agradecer pela vida da minha irmã querida.
Existe promessa para a vida dela. Existe cumprimento do teu propósito. E eu quero te agradecer neste momento, porque o Senhor estava lá. O homem de branco estava lá. Obrigado porque o Senhor devolveu ela para nós. Obrigado porque o Senhor preservou a sua vida. Eu quero pedir a tua bênção, para que o Senhor cure este coração, para que o Senhor opere com bisturis de fogo. Repara, Pai, toda anomalia, conserta, cura, restaura. Eu abençoo, Pai, a sua vida junto com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Como diz aquele irmão que vocês conhecem, são tantas emoções. Amados, vocês não sabem o que eu chorei. Liguei para o meu irmão Alex. E a gente orou. Quero agradecer muito a Rose e ao Toninho, viu? Agradece lá aquela pessoa tão especial que nos deu respaldo. Deus abençoe todos vocês. Uma semana de vitória, de bênção, de restituição, de alegria, de paz e de grandes milagres para vocês. Amo vocês. Deus abençoe. Vão na paz. Abraço pelo menos umas 5 pessoas. Deus abençoe.